Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Estudando Espiritismo. Eu sou o professor Álvaro Capucci e esse é o primeiro vídeo da nossa série de introdução ao estudo da doutrina espírita. O que é a nossa ideia aqui com essa série? O que é o nosso objetivo principal com essa série? É apresentar para vocês, trazer para vocês aqueles textos que nós consideramos que são os textos básicos, fundamentais, indispensáveis para você ter um conhecimento introdutório, sólido, bem constituído, bem fundamentado, um conhecimento introdutório relevante, tá? Para você começar a iniciar, né, os seus estudos da doutrina espírita. É óbvio que isso aqui, toda seleção ela envolve um recorte, né? Um recorte específico conforme a visão daquela pessoa que está produzindo o conteúdo. No meu caso, o recorte é meu, professor Álvaro Capucci. Então você pode avaliar, você pode verificar, cabe a você avaliar se esse recorte, se essas escolhas, se essa seleção de textos que eu considero indispensáveis, na minha opinião, são os textos indispensáveis, fundamentais para você ter um conhecimento introdutório muito bem fundamentado, muito bem embasado sobre a doutrina espírita, tá? Você pode concordar, discordar, você pode trazer outras ideias, isso faz parte do debate. O debate é assim, aberto, dinâmico, democrático, não tem problema. Mas o que eu vou tentar oferecer para você aqui é um estudo introdutório um pouco mais aprofundado, mesmo sendo introdutório, mas um pouco mais aprofundado sobre esses textos que eu considero assim fundamentais para qualquer pessoa que queira iniciar no estudo do espiritismo. Na minha visão, se você vai estar começando a estudar espiritismo, se você, mesmo que já seja espírita, mas gostaria de ter uma formação um pouco mais consistente com relação aos fundamentos espíritas, eu indico que você acompanhe esse estudo aqui, acompanhe essa sugestão de textos e depois você mesmo desenvolve seus estudos individualmente ou em grupo, na instituição que você frequenta, que você participa, etc. Tá? Considere isso aqui como um pontapé inicial, digamos assim. Um pontapé inicial. E aí você, a partir desse estímulo, dessa provocação que eu vou trazer para você, você pode desenvolver os seus estudos aí sem o menor problema. Já vou começando de cara o seguinte: os textos que eu vou apresentar para você não são textos de romances espíritas, dos tais romances espíritas, não. Eu tenho como metodologia principal ir nas fontes originais, os textos originais da doutrina espírita, da codificação, sobretudo os textos editados, escritos ou publicados por Allan Kardec, tá? Esse é um método que eu adotei para mim como estudo do espiritismo e que não tem me causado nenhum problema. Pelo contrário, tem me trazido apenas benefícios e até um certo crescimento, né, um certo enriquecimento da minha cultura espírita em geral. Eu recomendo para vocês. Você acha legal também essa opção, esse tipo de método de estudo do espiritismo, que é estudar as obras fundamentais, os textos publicados, editados, escritos por Allan Kardec? Também é legal, eu sugiro que é um caminho interessante. Fez bem para mim, talvez possa fazer bem também para você, tá bom? Para facilitar o nosso estudo aqui, eu vou utilizar como material principal de estudo, de consulta, um site da internet muito fácil, está de graça, você pode acessar aí da sua casa, do seu celular, enfim, onde você estiver pela internet, que é o Kardecpedia. O Kardecpedia ou Kardecpedia é uma enciclopédia digital das obras da codificação espírita, das obras fundamentais editadas, escritas e publicadas por Allan Kardec. Então, um site sim, acessível, né? Ele é muito bem construído, muito bem elaborado, é um verdadeiro banco de dados assim sobre o espiritismo, sobre a codificação espírita, está disponível de graça para você, para qualquer um consultar. Ele é muito bem elaborado, muito bem construído, tem uma boa metodologia. Ele disponibiliza os textos em português, mas também em outras línguas. Ele tem como base também utilizar fontes originais, né? Fontes primárias, né, de preferência, dos textos espíritas, e oferece a possibilidade de você fazer comparação do português para o francês, para outras traduções, etc. Isso é muito legal, muito importante, tá? E ele tenta, né, o Kardecpedia, que é fruto do IPEAC, né, o Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, né, o Kardecpedia nasceu do IPEAC, num certo sentido. Ele tem essa metodologia muito interessante, esse método de trabalho muito interessante, que é de tentar oferecer uma ferramenta de estudo espírita a partir das fontes primárias, das fontes originais, dos textos fundamentais de Allan Kardec, e de uma forma muito popular, muito tranquila, muito fácil de se utilizar, de você manipular, de você consultar. Você pode fazer consultar por termos, frases ou ideia, enfim, é muito legal, muito interessante.
Aqui eu estou indo direto ao ponto, tá? O que eu vou fazer? Aqui você pode ver na tela. Deixa eu jogar aqui na tela grande para você ver melhor, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou direto no texto, um dos textos principais, desses textos que eu vou apresentar para você, que eu considero um texto fundamental para você aprender sobre espiritismo de verdade. Esse texto, muita gente não dá atenção para ele, mas é muito importante, tá? Eu considero um dos textos mais relevantes da doutrina espírita. Ele está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aqui na introdução, a gente vai clicar aqui, e tá aqui, ó, autoridade da doutrina espírita. Esse é o texto que nós vamos utilizar aqui como referência para o nosso estudo. O primeiro texto, tá? Vou tentar aumentar aqui a fonte, para ficar mais fácil para você enxergar aí na tela, tá? Aqui, esse tamanho aqui é o tamanho máximo que ele chega, né? Bom, pessoal, esse texto, Autoridade da Doutrina Espírita, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, é um texto, assim, seminal do Espiritismo, tá? Se você quer aprender espiritismo sério, espiritismo correto, espiritismo de verdade, né? Você tem que estudar esse texto aqui que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não negligencie esse texto, não pule esse texto, não passe por esse texto sem estudá-lo de maneira profunda. Esse texto, essa tese, né, que o Kardec apresenta aqui logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, não é por acaso, não é à toa. Inclusive não é à toa, não é por acaso, não é de passagem que ele foi colocado justamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Atenção para isso. Já vou dando logo essa ressalva aqui. Atenção para isso, tá? Dê atenção para esse texto, se aprofunde nele. Não estude aqui só com a gente, só conosco. Estude também você aí, nos seus estudos individuais, nos seus estudos em grupo, em conjunto. Faça isso, você não vai se arrepender. Ele vai te dar uma noção da espinha dorsal do espiritismo. Ele vai te dar uma noção da seriedade da doutrina espírita, dos fundamentos da sua credibilidade, da sua importância, da sua relevância na cultura humana, no conhecimento humano, na filosofia humana, tá? Presta atenção nisso, tá bom? Vamos lá ver o que o Kardec escreve. A gente vai lendo ponto a ponto, vai destrinchando sem pressa. Não tem desespero, tá? Estudo espírita não tem que ser pressa, tem que ter constância, perseverança, continuidade e frequência. É isso, tá? Vamos lá. Autoridade da doutrina espírita. Primeiro ponto, vamos estar analisando aqui. Ele vai falar da autoridade da doutrina espírita, ou seja, aquilo que confere credibilidade ao espiritismo. O espiritismo tem alguma autoridade, né, na cultura humana? Ele tem alguma relevância? Ele tem alguma credibilidade? O que daria credibilidade ao espiritismo dentro do espectro da cultura humana? Como uma área do saber, uma área do conhecimento, uma área da religião, uma área da filosofia. Tem isso, né? O que dá consistência para que o espiritismo seja uma área de interesse da humanidade, dos seres humanos, uma área de interesse, uma área de aproximação, de afinidade, né? O que o espiritismo pode contribuir para a cultura humana, para a sociedade humana, né? Ele tem essa característica? Se ele tem, qual é? Né? Então ele coloca a autoridade da doutrina espírita. Ele vai tentar defender a tese que a doutrina espírita tem uma autoridade. Algo lhe confere autoridade, lhe confere relevância, importância, valor na sociedade e na cultura. Vamos ver. E coloca o seguinte, o subtítulo, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Ou seja, de cara já está vinculando a autoridade da doutrina espírita a um certo método de controle universal daquilo que os espíritos vão ensinar, daquilo que os espíritos supostamente ensinam ou trazem de ensino para nós. Não é? Então atenção para essa questão que é também muito importante. Vamos lá na leitura, passo a passo. Se a doutrina espírita fosse concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, ou seja, se o espiritismo fosse construído, elaborado, fosse codificado puramente por um esforço humano, ele não ofereceria para nós senão as luzes, ou a ilustração, ou o conhecimento, ou a sabedoria daquele humano ou daqueles humanos que o houvessem concebido, que o houvessem fundamentado, que o houvessem codificado. Então, ele está dizendo o seguinte, se a doutrina espírita fosse uma produção puramente dos seres humanos, ela não traria, ela traria exclusivamente, tão somente, o conhecimento daqueles humanos que a tivessem produzido. Ok? Ele continua, ora,
Ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir, com exclusividade, a verdade absoluta. Isso aqui é óbvio, né? Ninguém nesse mundo pode dizer que possui a verdade absoluta. Ninguém, gente, absolutamente ninguém. Né? Se você vê alguém apresentando algo que se aproxime de uma verdade absoluta, saia correndo, foge. É cilada, Bino, é cilada. A verdade absoluta, ela escapa às nossas possibilidades, à nossa capacidade. Não tem como. Não tem como. O que não significa que nós não possamos, nós não devamos necessariamente buscar a verdade. Né? A verdade deve sempre ser buscada. Ela é um objetivo sempre a ser buscado, constantemente. Né? Na ciência, na filosofia, na religião, na cultura, nos relacionamentos, na convivência, no trabalho, enfim. A verdade é um valor interessante, é um valor necessário. Né? Você precisa ter um mínimo de verdade para você ter uma vida em sociedade, correto? Para você ter um relacionamento familiar, para você ter um relacionamento conjugal, para você ter um relacionamento no trabalho, tem que haver verdade, tem que buscar verdade, clareza, transparência. Não é? Se não houver uma mínima base de verdade na vida, a vida não faz sentido, a vida não tem nem por que existir. Né? Imagina. Então a verdade é um valor em si, importante. Mas a verdade absoluta nós ainda não temos condições de alcançar. E quem tenha a pretensão de vir a público e apresentar e dizer que possui a verdade absoluta, essa pessoa não merece credibilidade alguma. É um doido, é um maluco pirado, doido, varrido, enfim. Quando não um charlatão, né, um enganador, um pseudo-sábio, um canalha, enfim, um mentiroso que não merece atenção nossa. Se os espíritos que a revelassem, se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Isso aqui o Kardec já está entrando no terreno seguinte: se os espíritos falam somente com um médium ou com uma pessoa, suposto guru, revelador, se essa revelação só vem exclusivamente por meio intermédio de uma pessoa, de um ser humano, de um indivíduo, isso é motivo de suspeita, no mínimo de suspeita. Porque você está assumindo que aquela pessoa é uma pessoa escolhida, uma pessoa iluminada, é um avatar. Só ele, só ela teria acesso a essa sabedoria espiritual, essa sabedoria transcendente. Só essa pessoa seria o guia, o guru universal de toda a humanidade. Isso está dizendo que Kardec não lhe garantiria a origem, porque você seria forçado a acreditar sob palavra. Ou seja, você tem que acreditar só na palavra da pessoa, daquela pessoa que está dizendo que recebeu aquele ensino do Espírito. Você teria que acreditar que na afirmação daquela pessoa que está dizendo que ela foi escolhida, que ela teve acesso exclusivo, né? Só ela foi a iluminada para receber aquele ensino que está sendo enviado pelos espíritos ou pela transcendência espiritual, etc. Então, admitida de sua parte que essa pessoa, suposta pessoa, tenha sinceridade perfeita, quando muito poderia ele ou ela convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então, podem existir seitas, líderes espirituais, religiosos, transcendentes, líderes esotéricos, que conseguem até formar mesmo com uma certa sinceridade, vão convencer aquelas pessoas das suas relações, vão formar o seu grupo, né, o seu grupo de sectários, a sua seita, mas nunca vai ter força ou peso de convencimento universal, de convencimento geral, genérico, ou nunca poderá pretender um convencimento da maioria das pessoas, um convencimento universal, porque sempre o conhecimento, a informação, o ensino vai ser embasado na figura de uma única pessoa, que seria aquela suposta reveladora, aquele suposto guru, aquele suposto líder espiritual, religioso. E você teria que acreditá-lo sob palavra. Você teria que dar credibilidade na palavra daquela pessoa, sem qualquer possibilidade de verificação, de conferência, de prova, de evidência universal ou democraticamente disponibilizada para verificação, para análise das outras pessoas. Ou seja, você teria que quase confiar cegamente na palavra daquela pessoa, daquele indivíduo que se propõe como guru, como iluminado, né, como um avatar, como aquele que seria o escolhido para poder receber a sabedoria do mundo espiritual, etc. Tá? Continua Kardec. Quis Deus que a nova revelação, ou seja, a nova revelação seria o Espiritismo, tá?
Presta atenção. Quis Deus que a nova revelação ou o espiritismo chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Você vê que o Kardec está tentando apresentar aqui, está tentando argumentar que a base que forma o espiritismo, as informações que o espiritismo traz como nova revelação, seria por um caminho mais rápido, ok? Porque não depende só de uma pessoa ou só de um ser humano. E seria, a princípio, mais autêntico. Ele vai explicar por que mais autêntico. Por que esse caminho que o espiritismo está tomando, né, como o ensino proposto para a humanidade, seria mais autêntico. O que confere autenticidade ao espiritismo que o diferencia, por exemplo, de uma seita, de uma corrente específica que é liderada, que é embasada na informação de um único homem, de uma única pessoa, de um único líder, tá? Vamos ver por quê. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro. Kardec está dizendo o seguinte: Deus incumbiu aos espíritos, ou seja, a uma coletividade de entes espirituais, de entidades extrafísicas, chamadas espíritos, ou inteligências extrafísicas, se você quiser, de trazer esse conhecimento de um polo a outro, ou seja, de forma coletiva, de forma democrática, ampla, genérica e universal. Tá? Vamos tateando esse terreno aqui. Manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. Isso é muito importante, gente. Um dos argumentos fundamentais que trazem autenticidade para o ensino da doutrina espírita é que ele não foi oferecido a ninguém com o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra ou de ouvir a palavra dos espíritos. Os espíritos se manifestaram democraticamente, amplamente, universalmente, genericamente para aqueles que estavam disponíveis, abertos para receber as suas informações, para dialogar com os espíritos, para dar abertura às suas manifestações. Eles não escolheram ninguém, não tem guru do espiritismo, não tem médium escolhido perfeito, não tem avatar, não tem intermediário único, não tem líder único, não tem um sacerdote, seria uma figura como parecida de um papa ou de um líder mundial, de um iluminado escolhido para representar o espiritismo e nem muito menos representar o ensino dos espíritos. Eles não conferem isso a ninguém, isso seria considerado um privilégio, uma exclusividade que não é adequada à vontade, à providência divina, à misericórdia divina. Ao propósito de oferecer algo, um ensino, uma cultura, uma informação, um conhecimento cujo objetivo é emancipar a coletividade humana. É uma informação, um conhecimento democrático a serviço de todos e, portanto, não pode depender de uma única pessoa, não pode estar limitado à chefia, à gerência, à coordenação ou à exclusividade de uma única pessoa. Isso seria enterrar o conhecimento, limitar o conhecimento. Não é esse o objetivo, ok? E eles continuam, Kardec. Um homem pode ser ludibriado. Pode enganar-se a si mesmo. Beleza? Uma pessoa que está buscando informação, está buscando conhecimento, ela pode ser ludibriada, ela pode ser enganada, ela pode se equivocar, né? Ou enganar-se a si mesmo. Já não será assim, atenção, quando milhões de criaturas vêm e ouvem a mesma coisa. Ou seja, está dizendo o seguinte: se a informação vem para uma pessoa só, ela pode se enganar, ela pode se equivocar, ela é limitada, né? Ela pode fazer a sua própria interpretação, pode se equivocar, pode se enganar, etc. Agora, quando essa informação ela vem no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia, na China, no Japão, na África, na Indonésia, na Guiana Francesa, na Venezuela, no Himalaia, ou seja, quando a informação, a mesma informação, o mesmo conhecimento, ele é disponibilizado coletivamente para milhões de pessoas espalhadas no mundo todo, ou seja, alguma coisa tem de interessante aí. Porque seja rico, seja pobre, seja intelectual, seja ignorante, né? Seja preto, branco, amarelo, azul, né? Seja de qualquer gênero, identidade de gênero, orientação sexual, enfim, qualquer etnia, ok? Isso constitui uma garantia para cada um de nós.
Kardec está começando a esboçar para a gente aqui uma ideia que ele depois ele vai aprofundar mais para frente, que é a ideia da universalidade do ensino dos espíritos, do controle universal, ok? A mesma informação acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo por pessoas e médios diferentes que não se conhecem. Isso confere uma certa autoridade, porque não tem como as pessoas combinarem isso. Isso no contexto do século XIX, tá, gente? Meados do século XIX, 1850 e por aí vai, né? Não tinha internet, não tinha intercomunicação, interconectividade, ok? Não tinha WhatsApp, beleza? Uma informação chegar para outro lugar demorava muito tempo. Então, né, você partiu do pressuposto que as pessoas combinaram, né, falarem a mesma coisa, divulgarem o mesmo assunto no mundo todo em meados do século XIX, complicado. A informação vinha a cavalo, né, assim, telégrafo, né, trem. Então, cuidado com isso aí, né? Então, vamos lá. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Ou seja, se o ensino vem através desse homem, esse homem morre, desaparece, né? Vai ficar limitado no tempo aquele contexto, ok? E vai ser limitado àquela informação que aquela pessoa trouxe, à referência daquela pessoa. Mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades, ou seja, quando o ensino é coletivo, quando o saber é coletivo, quando é replicado, né? Quando ele é popular, amplo, universal, genérico, é difícil desaparecer, né? Podem queimar-se os livros, mas não podem queimar os espíritos. Aqui Kardec está fazendo uma referência direta ao auto de fé de Barcelona, né, promovido pela Inquisição católica, um resquício da Inquisição católica, que queimou livros espíritas em Barcelona no tempo de Kardec. Né, uma coisa horrorosa, uma censura velada, um ato agressivo, a queima de livros. Né? Então ele está fazendo uma provocação, uma referência direta a esse ato ignóbil, né, que aconteceu no tempo de Kardec. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ou seja, ontem, hoje e amanhã os espíritos vão se manifestar, vão trazer informações, vão tentar se comunicar com a humanidade, independente da vontade de quem quer que seja, da autoridade, do autoritarismo, do preconceito de quem quer que seja, ok? Do dogmatismo de quem quer que seja. Eles vão se manifestar, quer você queira ou não, quer eu queira ou não, não interessa. Não parte da nossa vontade, né? É um desígnio divino, é uma ação espiritual. Depende do que você quer, do que você deseja ou não. Não pode ser impedido por ninguém. Ok? Tá por aí. Ora, se queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina, não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesmo de não estar na Terra, de surgir em todos os lugares, de poderem todos dessedentar-se nela, ou seja, de beber da fonte, da mesma fonte. Isso é muito importante. Você pode queimar todos os livros, a fonte do conhecimento espírita não deixaria de existir. Ela é inesgotável, porque ela não está na Terra, ela não depende da Terra, da materialidade, não depende do corpo humano, não depende da humanidade física. Ela vem do mundo espiritual, ela vem da realidade espiritual. E ela vem e surge, ela é disponibilizada em todos os lugares, para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas. Todas aquelas pessoas que estão abertas e disponíveis, interessadas em receber esse conhecimento. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, meu amigão, vai bater uma queda de braço com os espíritos? Vai perder. Porque eles não têm os limites que a carne, que a matéria, que a corporeidade tem. Né? E eles estão obedecendo a uma vontade superior, absoluta, em relação à vontade humana, que é a vontade divina. Ok? Que é a força divina. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Então, o conhecimento espírita, a doutrina espírita, a codificação de espírita, a revelação espírita, ela é de iniciativa dos espíritos. A propagação do espiritismo, da codificação, do conhecimento, do ensino espírita é de iniciativa primordial dos espíritos. A responsabilidade da propagação é deles. E eles contam com o auxílio, tá? Não é a autoridade. O auxílio dos médiuns encarnados. Que são vários, são inúmeros. E que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Ou seja, também os espíritos é que provocam, que suscitam, que estimulam a ação dos médiuns.
Ok? Você não pode, como médium, dizer assim, agora eu vou receber espírito tal, agora eu vou chamar, agora eu vou receber, agora eu vou manifestar espírito tal. Não, não é o médium que define quando, onde e como o espírito vai se manifestar. A vontade primordial, a iniciativa primordial é do espírito. Pode existir médium em todos os lugares do planeta. Mas se os espíritos não quiserem se manifestar, não haverá manifestação, não haverá comunicação mediúnica. Logo, o médium é um auxiliar, é um intermediário, ele não é o agente principal. O agente principal, a iniciativa é dos espíritos. Ok? Outra informação importante. Se tivesse havido unicamente um intérprete, ou seja, se a doutrina espírita tivesse sido comunicada, manifestada através de um único intérprete, de um único médium, por mais favorecido que esse médium fosse, ou seja, por mais capaz, por mais competente, por mais qualificado que esse médium fosse, o espiritismo mal seria conhecido. De novo, o espiritismo mal seria conhecido. Se o espiritismo dependesse de um único médium para se propagar, para se manifestar, para se divulgar, para se publicizar, o espiritismo mal seria conhecido. Ainda mais, de novo, lembrando, no contexto de meados do século XIX, 1850 por aí. Não tinha internet, de novo, não tinha interconectividade online em tempo real, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, se dependesse de um único intérprete, seria mal conhecido. Porque levaria muitos anos, muito tempo, um esforço muito grande para ele se popularizar, para o conhecimento ser vulgarizado. Ok? Qualquer que fosse a classe a que pertencesse esse suposto intérprete único, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente. Ou seja, se esse médium, esse suposto único intérprete, qualquer que fosse a classe a que ele pertencesse, por fato de pertencer a um determinado tipo de classe, ele sofreria prevenções ou sofreria preconceito ou restrição de pessoas, de seres humanos, de indivíduos que pertencessem a uma classe diferente desse único médium, que supostamente teria trazido o espiritismo através unicamente dele. Ok? Ele sofreria essa antipatia, né? Esse preconceito de classe. Kardec faz a questão de ressaltar isso. Né? O preconceito de classe, o preconceito de etnia, de origem, né? Afetaria a divulgação do espiritismo se ele viesse unicamente para uma única pessoa, né? Exclusivamente para um único intérprete, ok? E nem todas as nações o teriam aceitado, porque também tem o preconceito de nações, o preconceito de origem, né? Preconceito de etnia, né? Uma antipatia de uma nação por outra. Então, se o espiritismo viesse exclusivamente por um único intérprete de uma determinada nação, outras nações poderiam afastar-se, negá-lo, né? Recusá-lo, ter preconceito com ele por origem de nacionalidade, por exemplo, ou de etnia. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos o aceitam. Veja bem, um passo atrás aqui com Kardec. Aqui é o otimismo do codificador, o otimismo de Allan Kardec. Né? Todos aceitam o espiritismo? Obviamente que não. É lógico que não. Né? É óbvio, é evidente, você pode olhar aí em volta de você. Porque tem outras opções religiosas, outras opções filosóficas, outras opções de pensamento de mentalidade científica. Não tem problema algum. Ok? Mas a ideia principal, mais importante que Kardec traz aqui é que os espíritos não têm preconceito, os espíritos não têm restrições, os espíritos não têm milindre, eles não têm restrições de se comunicarem a todos os pontos da Terra, em todos os pontos da Terra, para todos os povos, de todas as seitas, de todas as nacionalidades, de todos os partidos, de todas as religiões, de qualquer origem, nacionalidade, etnia, escolha, gênero, conhecimento, filosofia. Os espíritos são universais, são genéricos, os espíritos são para todos. O conhecimento espírita ou espiritual não é restrito a apenas os adeptos do espiritismo. Eles são uma informação, a informação que os espíritos trazem, elas são informações que interessam a toda a humanidade.
independente de quem você é, de onde você vive, de qual a sua origem, qual o seu povo, qual a sua sociedade, qual a sua cultura, porque ela é uma informação espiritual. E a informação espiritual, o conhecimento espiritual, a realidade espiritual não tem partido, não tem gênero, não tem nacionalidade, não tem etnia, não tem cor, não tem ideologia, não tem nada. Ela é uma informação interessante a todas as criaturas. Ela não é uma informação partidária, não é uma informação exclusiva. Pelo contrário, o conhecimento espírita é para proporcionar a emancipação universal e irrestrita de todas as criaturas. Porque o espírito, na sua essência, ele não tem gênero, portanto, ele não tem identidade de gênero, ele não tem sexo, ele não tem ideologia, ele não tem partido, ele não tem nacionalidade, ele não tem etnia, ok? Ele não tem filosofia, ele não tem religião. A criatura, ela é referenciada, ela tem a sua essência fundamental em Deus, e Deus é para todos. Deus é amor, justiça para todos. Deus é caridade, amor, fraternidade, misericórdia para todos. Independente de quem quer que seja. Ok? Independente de qualquer recorte, qualquer estratificação que você coloque. Deus não tem privilégios, não tem escolhidos, Deus não tem preferências. Portanto, a sua ação, seu conhecimento, sua sabedoria também não tem privilégios, não tem escolhidos, não tem preferências. É amplamente democrático, universal, genérico e interessa a todos. Continuou Kardec, o espiritismo não tem nacionalidade, não tem nacionalidade, não tem essa história de coração do mundo, pátria do evangelho, para ser bem claro, ok? O espiritismo, o evangelho, o saber espírita, o saber espiritual, ele não tem nacionalidade, não tem exclusividade, não tem particularidades, ele é para todos. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Atenção para isso. O espiritismo não tem interesse em se constituir em um culto exclusivo, um culto particular, um culto específico, sectário. Ok? O espiritismo tem pretensões universais. Atenção para isso. O espiritismo também não tem nenhuma classe social, o impõe. O espiritismo não é refém de nenhuma classe social. Não é do rico, não é da classe média, não é do pobre. Atenção para isso. Ele vem para todos. Ele nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo, ou seja, qualquer pessoa pode receber comunicações, mensagens, instruções de seus parentes, seus amigos desencarnados, seus amigos no mundo espiritual, no estado de espírito desencarnado, ou tecnicamente de espírito errante. Espírito errante é aquele que se encontra no mundo espiritual, aguardando a oportunidade para a nova encarnação. Ok? Cumpre seja assim, ou seja, é necessário que seja assim para que ele, o espiritismo, possa conduzir todos os homens ou toda a humanidade à fraternidade. O interesse do espiritismo, um deles, é conduzir toda a humanidade à fraternidade. Toda a humanidade, não interessa quem quer que seja. A base comum, o interesse comum, um deles é o conceito, o princípio, né, o valor de fraternidade, que esse valor de fraternidade ele independe de bandeiras, né? Ele independe de interesses, de seitas, de grupos, não interessa. Fraternidade é um valor, novamente, universal. Por isso o espiritismo persegue esse valor também. Se o espiritismo não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Terreno neutro aqui, uma atenção para isso. Não significa que o espiritismo não tem uma opção de valor, de princípios éticos e morais, tá? Não é isso. Mas os princípios, os valores, os fundamentos éticos e morais que o espiritismo persegue, eles têm que ser necessariamente universais. Ok? Genéricos e universais. Podem se aplicar ou serem de interesse de qualquer pessoa, de qualquer comunidade, de qualquer sociedade, de qualquer povo. Ou seja, por isso que tem que haver uma certa neutralidade quanto a preferências e privilégios. É nesse aspecto que o espiritismo é neutro.
de que o espiritismo não é privilégio de um povo, de um país, de uma nacionalidade, de uma comunidade. Né? Ele é universal, portanto ele é neutro nesse sentido, ele não tem escolhidos, não tem preferências. O conhecimento, os valores, os princípios éticos e morais, né, o saber que o espiritismo oferece, ele não tem preferência, não tem escolhidos, não tem partidários, não é sectário, portanto ele é para todos. Portanto ele é neutro nesse sentido. Né? Ele não escolhe. O espiritismo é só do Brasil, o espiritismo é só da África. Não, o espiritismo é de todos. Ok? Portanto o ensino dos espíritos também é de todos. Ele pretende, ele busca ser universal. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. De novo aquela ideia, se o espiritismo dependesse de uma única pessoa, ele estava ferrado, né? Ou estaria no máximo muito limitado. Então a metodologia do ensino dos espíritos começa a surgir aqui. Ele tem que ser necessariamente, ou se basear necessariamente na sua universalidade, na universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, o ensino dos espíritos ele é para todos, ele é no mundo todo. Ele tem que estar espalhado, aberto, livre, democrático e acessível a todos, ou ao maior número de pessoas. Ele tem que ser, portanto, universal. Porque sendo universal, ele pode ser comparado, analisado, pode ser confrontado, pode ser criticado. E pode ser reunido num corpo único de doutrina, né? Pode ser tabulado, né? Para usar uma expressão bem científica, ou seja, ele pode ser tabulado, ele pode ser padronizado, ele pode ser encontrado padrões, né, de informações coletivas que formam uma espécie de massa crítica, né, do conhecimento espírita. Um corpo de doutrina, um núcleo de conhecimento espírita coletivo, bem fundamentado, bem estruturado, razoavelmente interessante, consistente, né, na massa crítica da informação do ensino dos espíritos, ok? Nisso reside, diz Kardec, a força do espiritismo e também a causa da sua propagação rápida. Aqui, propagação rápida, em termos, né? O Kardec também, novamente, otimista. Por que Kardec era otimista nesse aspecto? Porque ele enxergou a metodologia, a pedagogia que os espíritos estavam aplicando à divulgação, né, à propagação, à formação do espiritismo, e ele achou esse método muito interessante, muito eficiente. Ok? A única coisa que eu acho que Kardec não percebeu, né, na minha pretensão aqui, né, posso estar errado, é que o espiritismo, em certo sentido, ele concorreria, ou ele concorre, né, na prateleira, né, no self-service, com outras opções de conhecimento, de informação, de saber, outras abordagens da realidade espiritual. Acho que Kardec não levou isso, salvo engano, não levou isso em consideração. Que nas opções disponíveis para a humanidade, para os seres humanos, o espiritismo concorreria, né, com outras opções de conhecimento, de saber, espirituais, espiritualistas, etc. Eu acho que Kardec, não sei, talvez Kardec não tenha levado em consideração, mas como ele estava focado no espiritismo, talvez ele não tenha atentado para essas questões. Né? As pessoas têm outras opções, tem um leque de opções, e à medida que o tempo passa, essas opções, né, vão aumentando. Umas vão se perdendo pelo caminho, um pouco pela sua própria incapacidade, né, a sua fragilidade, na sua estrutura de conhecimento, na sua estrutura dos seus fundamentos. Algumas áreas que vão surgindo aí meio a reboque, elas não têm força interna, não têm capacidade de se manter, então se perdem, né? Se perdem no tempo, vão se sumindo aos poucos, caem no ostracismo aí. Né? Não é o caso do espiritismo, mas também não é o caso do espiritismo ter essa força gigantesca, né, que Kardec gostaria que ele tivesse. Não é que o espiritismo não tenha capacidade de ter esse alcance universal, ele tem capacidade de ter. Né, mas ele esbarra em preferências, melindres, dogmatismos, né, fanatismos, e aí com isso o espiritismo não tem compromisso. Isso não interessa ao espiritismo, então fica no seu lugar. Ok? Quem quiser acessar a ele está aberto ao acesso de todas as pessoas. Continua Kardec. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, que ele já está levando, né? Aquele já está levando em consideração na época de Kardec, né? A maior força de comunicação do tempo dele, que era a imprensa, né? Que eram as editoras, você poderia imprimir o seu material. Então o grande boom, a grande força de comunicação, de divulgação, de propagação no tempo de Kardec era a imprensa, né? Você imprimia, você publicava o seu material de conhecimento. Então, enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o apoio, né, da imprensa na época, hoje seria com o apoio da internet, né, para a gente atualizar, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta. Então, se fosse uma pessoa só criando o conhecimento espírita,
mesmo com o apoio da imprensa, na época de Kardec, meados do século XIX, levaria muito tempo para esse conhecimento se propagar, se divulgar, se popularizar, se vulgarizar no mundo todo. Aí ele diz, o espiritismo, através de milhares de vozes, se fazem ouvir simultaneamente em todos os cantos do planeta. Ou seja, é meio que a manifestação dos espíritos, ela se dá de uma forma muito mais prática, muito mais objetiva, muito mais interessante, porque não depende de uma única pessoa, de um único instrumento. Ela se manifesta simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, full time, em tempo real, em todos os cantos do planeta. Então a divulgação desse conhecimento ela é ampla, universal, ou se pretende ampla, universal e genérica, proclamando os mesmos princípios. Isso é importante, olha o método aqui, ó. Milhões de vozes se fazem ouvir simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em todos os cantos do planeta, proclamando os mesmos princípios. Olha o método aí, ó. Manifestação universal, simultânea em todos os cantos do planeta, proclamando os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, os mesmos ensinos e transmitindo-os aos mais ignorantes, tanto aos mais ignorantes quanto aos mais doutos, ou seja, os mais intelectuais, os mais sábios, a fim de que não haja deserdados, ou seja, a universalidade do ensino dos espíritos transmitida a todos, a fim de que não haja, ou de que, pelo menos em tese, não existam pessoas que não tenham conhecimento, que não tenham acesso ao ensino oferecido pelos espíritos. O interesse é esse, é de que ninguém esteja a par ou à parte, ou que ninguém esteja fora do alcance do ensino dos espíritos. Ele é supostamente oferecido a todos, de acesso para todos e para o interesse de todos. Continua Kardec, é uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Isso é verdade. A universalidade, a generalidade do ensino dos espíritos que a doutrina espírita apresenta é uma vantagem que até a época de Kardec, nenhum outro saber, nenhum outro campo de saber da cultura tinha essa vantagem. De ter, assim, a seu serviço uma manifestação universal genérica pelo globo todo do seu conhecimento. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, partindo do pressuposto que ele é uma verdade, ok? Não teme o mal querer dos homens, ou seja, ele não teme o desinteresse, a má vontade, o mau caratismo, a má fé dos homens. Se ele é uma verdade, ele não tem que temer a contrariedade de certos homens, de certas pessoas, de certos grupos. Nem das revoluções morais, ou seja, nem das crises, das comoções, nem das movimentações, dos movimentos, das grandes movimentos morais. Nem das subversões físicas do globo, nem das tragédias, nem das fatalidades, etc. E por aí. Porque nada disso pode atingir os espíritos. Ou seja, nada do ponto de vista físico, material, social, carnal, corpóreo, pode atingir os espíritos. Então não pode impedir, nada disso pode impedir a manifestação desses espíritos. Ok? Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem ouvir. Ou seja, por quê? Se o ensino ele é universal, ele é coletivo, ele se dá em todos os pontos do globo de forma universal, democrática, ou seja, tem uma base coletiva consistente de massa crítica, isso é uma garantia importante contra os cismas. Ou seja, porque pode ter uma pessoa que... O que é cisma? Cisma é rompimento, Você pode romper, você pode criar problemas, brigas internas, conflitos internos. E essa universalidade é uma garantia contra esses cismas, contra essas divergências sem sentido. Por quê? Inclusive cismas podem vir por causa da ambição de alguns, das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há a negar, são um problema, são um escolho, é óbvio. Se há contradições no que o espírito fala aqui e no que o espírito fala nos Estados Unidos, é um problema. Mas que traz consigo o remédio ao lado do mal, ou seja, o remédio das contradições, dos cismas, das possíveis contradições dos ensinos oferecidos pelos espíritos está na coletividade. Ou seja, está no fato que você não se deve, de que o espiritismo, o conhecimento espírita, o ensino espírita não deve se basear na opinião de um único espírito ou de um único médium ou de uma única pessoa.
Ou seja, né, não pode se basear numa única pessoa, porque aí gera contradição. Exemplo, o ensino sobre a reencarnação. No início não havia muito acordo, não havia muita concordância em relação à reencarnação. Não sei se vocês sabem disso, né? Inicialmente, o Kardec até não aceitava, não acolheu a ideia da reencarnação como um princípio do espiritismo, porque havia muita contradição, havia muita divergência, ok? Com relação a isso. Então, Kardec deixou um pouquinho de lado, de stand-by, a ideia da reencarnação. Porém, todavia, contudo, entretanto, começou a se formar uma universalidade no ensino dos espíritos em relação à reencarnação. Começou a se formar um ensino coletivo, concordante, né, uma massa crítica de um conhecimento, de um corpo de conhecimento, de informação universal em vários pontos do globo, em vários pontos do planeta Terra, defendendo a tese da reencarnação, defendendo o argumento da reencarnação de forma coletiva. Portanto, a reencarnação entrou no rol de um dos princípios do espiritismo porque ele passou no critério do controle universal, da universalidade do ensino dos espíritos. Beleza? Vamos parando por aqui, vamos parar nesse item aqui, ó, tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua. Aquele abraço, valeu.